E há uns 2 meses atrás, o fundo imobiliário Gary 11 veio preocupando alguns investidores. E isso aliado a alguns conteúdos um pouco apelativos aqui na internet, de notícias, coisas fantasiosas. Eu esperei esse tempo passar, porque também é um fundo que eu já acompanho desde o seu início, desde quando ele era só um fundo de logística e só tinha 7 ativos. Tá? E hoje ele está com 40, para você ter uma ideia. Então eu conheço a história do Gary 11 de longa data. E eu vou comentar aqui com vocês hoje, tirando essas dúvidas e fazendo uma atualização sobre esse fundo para você entender o que aconteceu, para você ver se ele é sim de fato preocupante ou não, como que está a questão da sua alavancagem, reciclagem de portfólios. Não preciso que você assista o vídeo por inteiro, porque nós vamos pautar ponto a ponto, indo inclusive ver esse tal desse guidance, né, dessa nova distribuição de dividendos projetivos para o ano de 2025 e entender se é uma oportunidade ou se realmente é um fundo que a gente deva afastar. E quando a gente investe num fundo imobiliário, a gente precisa estar atento a algumas coisas. O primeiro é o objetivo do fundo. Às vezes o fundo ele não se comporta da maneira com que nós pensamos, com que ele se deveria comportar. Por quê? Ele é atrelado a uma gestora, a gestora tem o seu gestor e tem a estratégia, né? O Gary 11, ele tem a ideia de, a partir de bons ativos, locar esses ativos para inquilinos de excelente capacidade de crédito, são inquilinos grandes, com contratos atípicos, né? Esses contratos atípicos visam ali uma certa segurança, porque existe uma multa de rescisão integral caso o inquilino queira sair. E além disso, ele visa o quê? Uma reciclagem de portfólio para criar, além dessa renda estável dos dividendos vindo dos aluguéis, ter um ganho de capital sobre os ativos com que ele vai ali vendendo e comprando. Então uma das ideias dele é, além de oferecer essa renda recorrente, ter essa reciclagem de portfólio e comprar ativos que estão teoricamente desvalorizados, esperar a valorização, vender esse ativo e com isso efetuar o lucro, que até que nós vamos ver na atualização do próprio fundo. E quando você vai lá e compra uma cota do Gary 11, você está comprando um fundo imobiliário que tem 40 imóveis no seu portfólio hoje, tá? Ele é parte logístico e parte de renda urbana ou varejo, se assim posso dizer, né? O interessante é que 100% dos seus contratos são com os contratos atípicos e que são contratos longos. Se o inquilino faz um contrato de 10 anos e no 5º ano ele decide sair do fundo ou sair do imóvel que está alocado, ele tem que pagar todo o restante dos aluguéis. Então isso dá uma segurança muito interessante para o Gary 11, de garantir essa renda recorrente no decorrer dos meses que vão passando, né? Ele tem também um prazo ali de 14 anos de aluguel médio que estão dentro do fundo, tá? Com 7 locatários high grade, que são locatários que têm um bom rating de crédito, que são locatários idôneos, né? E ele está presente ali em 10 estados, então uma diversificação bem interessante. E aqui a gente pode ver que ele tem desses vários imóveis, desses 40, né? Só alguns deles são logísticas, o resto é de renda urbana, geralmente para o mesmo grupo, né? O grupo Pão de Açúcar, o grupo Mateus, ou agora o grupo Carrefour, que está entrando também aí, tá? No Atacadão, a BRF. Então ele tem esses 7 inquilinos importantes aí que a gente está vendo que eles têm a classificação de rating AAA, AA Plus ou AA, né? Que assim diz que são clientes que conseguem manter esses contratos muito longos sem o risco dessa tal inadimplência, né? E esse fundo ele veio se modificando com o passar dos meses e no ano de 2024 a gestão passou por algumas dificuldades, não por eles, mas sim de algumas dúvidas que nós tivemos a respeito da sua alavancagem, tá? A alavancagem é quando um fundo pega uma dívida para fazer a compra de algum outro imóvel ou para pagar algum outro tipo de dívida que ele tem, então isso se chama alavancagem para o fundo continuar operante ali, tá? Então veja bem, aconteceram alguns pontos importantes que eu quero destacar aqui nesse momento. Aqui a gente consegue perceber que no patamar atual desse relatório de resultados aqui, do mais recente que nós temos hoje de fevereiro de 2025, teoricamente o fundo estaria com 35% de alavancagem. E esses 35% de alavancagem preocupou muita gente. Por quê? As disponibilidades do fundo, que eram 441 milhões, não cobriam, teoricamente, a sua alavancagem, que era de 527 milhões. Porém, isso, de acordo com o relatório, é uma alavancagem transitória que ocorreu até o final de janeiro de 2025 e fevereiro de 2025. E nisso, nós estamos gravando esse vídeo no final, na última semana de fevereiro de 2025. Então, veja,
Um ponto importante sobre as alavancagens que você precisa entender é que se o fundo ele quer comprar um imóvel grande, um galpão logístico, que custa 500 milhões de reais, o que ele pode fazer? Ele emite um CRI de 500 milhões, ou na verdade ele pega esse CRI de 500 milhões para poder fazer a compra desse imóvel, só que uma das estratégias deles é casar o pagamento desse CRI mensal, dessa nova dívida, junto com o inquilino com que ele está alugando esse imóvel. Então eu vou comprar um galpão logística para alugar aqui para o meu vizinho, e o meu vizinho vai me pagar R$1.000 por mês, e com esse dinheiro eu pago o empréstimo que eu peguei, e com isso eu vou girando isso, além de ter uma rentabilidade. Então por isso que mesmo que a alavancagem do fundo seja um pouquinho mais alta, ele está atrelado nessa dívida. E pelo contrato ser um contrato atípico, mesmo se o inquilino sair, ele vai me pagar todo o montante do dinheiro do restante do aluguel, eu vou e amortizo o meu CRI. Esse é um dos pontos que, pela minha opinião pessoal, eu vejo como um ponto positivo no GARI 11. E também outra coisa que ele até acha importante mencionar, que o processo de reciclagem positiva do portfólio impacta de dois jeitos. Primeiro, geração de lucro a ser distribuído com a redução e redução da sua alavancagem. Então, ele faz essas movimentações ali, emitindo CRIs, comprando outros imóveis, vende esse imóvel e amortiza na alavancagem do fundo. Então a alavancagem ela diminui. Tanto é que quando a gente olha que a alavancagem que estava de 35%, agora com a liquidação do BRF Visa, que é um galpão que ele tem, que ele vai vender por 145 milhões, então essa venda vai voltar a alavancagem para o fundo nos patamares de 24% a 26%. Caso você não acredite nisso, você pode olhar no informe mensal do fundo, onde ele tem o patrimônio líquido e ele tem lá os seus passivos, os ativos e os passivos. Você pode ver que de passivos eles diminuíram com relação ao que foi no passado, né? Então outro ponto interessante que a gente tem que olhar é o seguinte: nós vimos que ele tem esses CRIs casados com os contratos, a alavancagem estava alta, ele fez reciclagem do portfólio, vendeu um ativo, pegou, descontou na sua alavancagem, de 35% foi para 24%. E outro ponto também importante, com o restante da venda desse imóvel do BRF Visa, ele vai conseguir fazer novamente o seu colchão de caixa, que é que ele deixa uma reserva financeira, que eu mostrei lá anteriormente, que está disponível para ele pagar por 12 anos a alavancagem do fundo mensalmente. Então, uma coisa que, mesmo alta essa alavancagem, não me preocupa, porque a gestão tem caixa o suficiente, de acordo com os dados levantados, para poder arcar com esse pagamento mensal, mesmo que seja um pouco mais alta essa alavancagem. Só que nós vamos ver que isso já deu uma diminuída. Outro ponto também é que o fundo comprou vários imóveis, comprou mais 15 imóveis do Grupo Carrefour. Tá? E essa aquisição que levou ali um ganho de 745 milhões em valor patrimonial por imóvel, ou seja, ele pagou 745 milhões nesses 15 imóveis do Grupo Carrefour, ele usou parte desse dinheiro de caixa, 341 milhões, e usou 384 milhões via um outro CRI, com um contrato de locação de 13 anos desses imóveis. Então é o seguinte, ele comprou os 15 imóveis do Carrefour, pegou metade do caixa e pegou metade de uma nova dívida, um novo CRI. Só que esse novo CRI ele está atrelado, igual eu falei anteriormente, com os aluguéis que vão ser locados, ou a continuidade da locação dos inquilinos que estão pertencentes desses 15 imóveis do Carrefour, entendeu? Então ele amarrou essa dívida, por isso que deixa o fundo com uma saúde financeira e a disponibilidade de caixa. Ele não precisa zerar o caixa dele para poder fazer o pagamento dessas dívidas. Então um breve resumo do que preocupou muita gente, que eu consegui descrever aqui, foi o primeiro, a alavancagem inicial, que era 35%, estava bastante alavancado, isso preocupou muita gente. Depois, ele fez mais aqui, o que mais preocupou, aí mesmo com essa alavancagem, ele foi e comprou mais 15 imóveis do Carrefour, 725 milhões, 341 caixa, 384 milhões via um novo CRI, os investidores, poxa vida, mais dívidas no fundo, só que entrou agora nesse mês a reciclagem do portfólio, da venda da BRF Visa, que reduziu os passivos do fundo em 145 milhões, derrubando a alavancagem de 35% para 24%. Além disso,
Ele fez essa estratégia do colchão de caixa, né? Que o fundo diminuiu a compra dos imóveis Carrefour, diminuiu com a compra dos imóveis Carrefour e mais a venda da BRF, pagar o CRI que estava atrelado à BRF, né? Se lembra? Todo o ativo que ele tem está atrelado a um CRI para ele fazer a compra. Então ele quitou essa dívida com a BRF e ainda aumentou por 12 anos o fluxo de amortização dos seus CRIs que estão presentes ali, que é a alavancagem do fundo. Então, com isso, ele fez de forma muito estratégica a reciclagem do seu portfólio, ao mesmo tempo com o ganho de capital da venda do ativo, a diminuição ali da sua alavancagem. Tá? Então, esse é o ponto que foi mais preocupante. Por isso, pessoal, que é muito importante com que nós tiremos os nossos vieses, tá? Como investidor, e não use as emoções para poder investir. A gente precisa entender, e a partir do momento com que você compra um fundo, confiar, de certa forma, na gestão daquele fundo. Por isso que você precisa olhar a gestora que você está investindo e o gestor que está presente ali. Desde o início, quando era Galg 11, ainda antes de se tornar Gari, ele já tinha essas pretensões descritas mês a mês. Então não é uma novidade, não é um ato ali de falta de caráter, por exemplo, da gestão, de ter aumentado essa alavancagem transitória, né? Então por isso que a gente precisa ficar muito atento, tirar as emoções, filtrar muito bem as informações com que nós temos vistos, inclusive na internet, inclusive em vídeos, porque muitos, querendo ou não, têm um caráter um pouco mais emocionado nas suas falas, e com isso a gente pode ficar preocupado à toa. Então é um fundo que, a meu ver, tem ali as suas estratégias que estão, teoricamente, em nível de caixa saudável, não tem nada ali com uma preocupação perante a outros fundos que nós vimos por aí, né? Outro ponto também para a gente continuar aqui no vídeo é a questão da previsibilidade dos dividendos, que ele tem um guidance agora para manter os 11 a 13% de yield. Ele tem esse novo patamar aqui que vai entre 8 centavos e 9 centavos até junho de 2025. Então é um fundo que está lá no seu objetivo, manter previsibilidade e distribuição de dividendos. Então a gente pode perceber que hoje ele custa R$8, ele teve essa queda robusta, justamente pelo fato daquela alavancagem de 35% ter assustado muita gente, só que não é todo mundo que faz uma pesquisa mais intensiva sobre o relatório, pega o relatório de gestão, pega os outros documentos, vê o histórico do fundo, né? Tenta entender de fato, sem criar nenhum tipo de viés, o que a gestão quer fazer e qual que é a intenção, né? Então, por isso que é importante a gente ficar atento, tá? Hoje ele está sendo negociado a 0,87 preço ao valor patrimonial, vem aumentando os seus dividendos com o passar dos anos, né? Entregando aí 13% em dividend yield para um fundo de logística e varejo. É bem interessante. Então, quando a gente olha o termo de rentabilidade, desde quando ele se tornou o Gari 11, que foi em fevereiro do ano passado, a gente vê que ele estava ganhando do IFIX, estava ganhando do IMAB, que é o nosso índice de renda fixa de comparação, só que agora com essas falas e com o cenário macroeconômico mais desafiador, nós temos um fundo que veio performar aquém ali do que ele deveria acontecer. Então, para a gente resumir tudo que o Gari 11 tinha 35%, comprou mais ativos, comprou mais 15 ativos, foi para 40, aumentou um pouquinho a sua alavancagem transitória, mas vendeu um outro imóvel grande, com isso ele reduziu de novo a sua alavancagem transitória, ainda fez um caixa para poder pagar por 12 anos, mês a mês, essa alavancagem. Então, a meu ver, a não ser que eu tenha me esquecido de algo, e se eu esqueci, já peço perdão para vocês, eu também sou um humano, assim como você, que também pode cometer erros, mas acredito que eu consegui linkar tudo aqui para vocês sobre o Gari 11, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, tenha ficado um pouco mais aliviado, talvez, sobre essas informações. E se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativa o sininho, tem vídeo todo dia às 7 da manhã, então você vai ser notificado, não vai esquecer de ficar atualizado do mercado, tem vídeo de todos os ativos aqui de renda variável e renda fixa para a gente poder nos tornar investidores cada vez melhores, tá? Comenta para mim se você tem Gari 11 na sua carteira e se esse fato te preocupou, na verdade, né? Hoje aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.